Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio falando sobre a mitologia e batendo um papo diferente sobre os Minotauros. Estou um pouco atrasado na questão de vídeos, porque como eu falei num vídeo anterior, eu tive que me mudar. Como vocês podem ver, estou até com um fundo novo. Estou atualmente na Argentina, então talvez algumas quantidade de vídeos talvez diminua um pouco pela qualidade da internet que a gente tem aqui nesse país. Mas não se preocupe, porque o máximo que eu puder fazer é adiantar, eu vou conseguir adiantar. Gravo bastante, depois eu vou na faculdade, posto vídeo, não sei, vamos tentar resolver da melhor maneira possível, beleza? Então, deixa essa conversa de lado e vamos bater um papo bem legal sobre os Minotauros. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre os Minotauros, uma questão diferente e complicada em relação aos Minotauros, comparando com outros seres da mitologia. Eu queria conversar mais fazendo como criaturas biológicas, né? A gente vê como, por exemplo, aconteceu nos sátiros, como aconteceu nos Pégasos, nas arpias, na Medusa e assim por diante. Já no caso da questão do Minotauro, ele é um pouco complicado porque eu tento ao máximo trazer tanto as referências diretas quanto indiretas da mitologia a partir das suas interpretações, um pouco assim na questão principal da biologia. Só que no caso dele, ele é uma mistura muito fantástica, então para não transformar ele numa sociedade de minotauros, uma sociedade que tem uma complexidade cultural e tudo mais, como aparece em RPG, você pode escolher como classe, né, raça na real, ou sub-raça e assim por diante, mas transformar ele numa criatura biológica, sem muita sociedade, sem muita... é um tanto complicado, então eu vou tentar ao máximo transportar ao máximo para uma criatura biológica não inteligente. Por quê? Construir minotauros, sátiros ou qualquer outra criatura transformando numa sociedade é relativamente fácil, porque é só você transpor um pouco do conhecimento biológico para quesitos culturais e sociais e você rapidamente transforma aquela criatura numa criatura inteligente e sociável, beleza? Então, conversar um pouquinho sobre isso, a gente pode ir forçando um pouco a amizade aqui, um pouco a amizade ali, mas o interessante é a gente, na hora de construir as criaturas fantásticas, usar como base algumas interpretações, algumas questões biológicas e assim, na hora de construir a sua criatura fantástica, seja inteligente ou seja uma criatura não inteligente, vou usar como principal ponto a interpretação e o conhecimento. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento dos Minotauros. Ele é um tanto complicado se a gente for considerar principalmente a referência com a mitologia, porque o nascimento do Minotauro veio de uma mulher humana, que era a esposa do rei de Micenas, né, no caso a Pasífae, e a gente tem um touro, que era uma criatura fantástica, que foi entregue para a mãe dele, com um quesito mágico aí no meio, e com isso ela se sentiu atraída pelo touro, teve uma relação sexual, ela se vestiu de vaca, usou uma carapaça aí para se fantasiar de vaca, o touro achou ela de uma maneira interessantemente atrativa, teve o ato sexual e no final das contas o Minotauro nasceu dessa união que nós temos aí. Se a gente for considerar que realmente os minotauros a gente possa encontrar numa origem biológica que se passa os genes para frente, porque quando a gente tem duas espécies diferentes, qual que é a definição de espécie antes da primeiramente? Espécies são duas criaturas que, ao produzirem um filhote, produzem um descendente fértil, que possuem as mesmas características dos pais, obviamente com alguns pequenos detalhes diferenciados a partir de mutações e outros pontos, mas de uma maneira geral, a união desses dois seres criando um descendente fértil que poderá produzir genes e assim, consequentemente, transportá-los para a próxima geração e assim por diante. Nós temos diversos animais mestiços, que por exemplo tem a junção do leão com o tigre, a gente conhece o ligre, porém essa criatura ela não é fértil. No caso tem alguns outros animais, como por exemplo o cavalo e a zebra, algumas vezes você pode considerar alguns primatas também podem ter relação entre algum outro tipo, então não é possível
animais de espécies diferentes produzirem em si um novo descendente. No caso do sátiro, como a gente foi naquele outro episódio, na verdade a gente colocava como barriga de aluguel a fêmea que estava lá. No caso aqui, nós temos um boi e uma mulher fazendo um minotauro. Não é um sátiro tendo um parasitismo, por exemplo, dentro do útero da mulher e com isso nasce um próximo sátiro. Não, nós temos duas espécies diferentes associando e criando uma nova espécie. Então, se por acaso a gente considerar que acontece uma transformação, que a gente pode até conversar isso no decorrer do vídeo, até aí beleza. Mas no caso aqui é um tanto complicado. Então, de uma maneira geral, fazer uma relação sexual entre duas espécies diferentes utilizando diretamente a referência que existe na mitologia é um tanto complicado. Então a gente pode considerar que, por exemplo, os minotauros, as criaturas minotauros, acontecem surgimento delas a partir de uma aberração genética que acontece em alguns touros, em algumas mulheres, e quando acontece o ato sexual, ele gera um novo descendente minotáurico. Obviamente, depende de vários fatores para que aconteça essa mistura desses indivíduos. Por exemplo, nem sempre um tigre e uma leoa, ou um leão e uma tigresa vão conseguir fazer um ligre que consiga se desenvolver, crescer e tudo mais. Porém, vamos considerar que se for a partir da relação direta que nós temos entre um macho boi e uma fêmea mulher, criando o minotauro, a gente pode considerar que sim, as criaturas minotáuricas que a gente encontra na natureza, vamos dizer dessa forma, são a partir de aberrações genéticas ou mestiços genéticos que acontecem a partir da união de uma mutação de um boi que por acaso existe uma atração sexual para com a mulher e uma outra pessoa, a mulher, que por acaso a partir de uma mutação genética nós temos a união entre esses dois e vamos considerar que dentro desse universo que a gente está constituindo dentro dessa mitologia, acontece de que geneticamente é possível, a partir dessa mudança genética no cérebro comportamental desses dois indivíduos, a gente tem aí, então, uma união criando um grupo de minotauros e pode ser que essa mutação genética pode ser feita a partir de alguma mutação externa, como radioatividade, uma exposição a alguma coisa. Então, tipo, a gente vai considerar que existe uma região específica que possui uma quantidade grande de minotauros, seja macho, seja fêmea, porque agora isso não é importante nesse ponto, porém, uma grande quantidade de minotauros terão nascendo numa certa região, às vezes num quesito religioso, ou num quesito social, ou até mesmo por ter algum tipo de emissão de algum tipo de mutagênico, forma uma mutação específica que no caso daquela região formam nos bois e nas mulheres, fazendo essa união entre os dois indivíduos e assim nós temos um outro indivíduo e assim, no caso a gente tem os minotauros. Um outro ponto importante diretamente que a gente tira da mitologia é o fato de que os minotauros são selvagens, né? No caso, não os, né? Mas o minotauro é selvagem porque a besta animal, a selvageria do touro, ele consegue subjugar a parte consciente do ser humano e com isso ele se torna um ser muito agressivo. Obviamente, também na mitologia, aproveitando que era uma criatura bizarra, uma criatura já que tinha tendências agressivas, foi feito uma criação nesse animal, nessa criatura, fazendo com que ele ficasse mais agressivo e assim, jogado dentro do labirinto e com isso, jogando alguns homens masculinos, alguns jovens femininos para assim acalmar a ira do Minotauro. Então, no caso aqui, a gente pode considerar, por exemplo, que no caso do Minotauro a gente tem uma síndrome chamada síndrome TEI. O transtorno explosivo intermitente, o TEI, é um comportamento agressivo gerado por acesso de fúria descontrolada, geralmente sem motivos aparente, onde a pessoa perde o controle de seus impulsos violentos e pode agredir alguém através de palavras ou de força física. Esse descontrole também pode ser descarregado em animais ou objetos. A síndrome é um tipo de transtorno de controle de impulsos, os TCIs, que também entra na categoria como a piromania e a cleptomania, por exemplo. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, um estudo realizado nos Estados Unidos dentro do período do ano que revelou cerca de 2,7% da população possui o TEI. A pesquisa ainda aponta predominantemente de transtorno da faixa etária entre 16 e 35 anos, com baixo de nível de escolaridade. Então, considerando o fato de que o TEI é uma questão de comportamento, a gente pode considerar que o fato dessa ter essa mutação que existe dentro do macho e da fêmea, do boi e da mulher, fazendo essa união e com isso a gente tem
criaturas minotauricas, ele pode considerar dessa forma. A partir dessa pesquisa, eu percebi que sim, o TEI também pode ser transportado de uma maneira genética entre o pai e filho, assim por diante. Então, considerando o fator genético também associado à mitologia, que o TEI ele é representado pelo esse transtorno de explosão intermitente, essa selvageria que pode ser colocada em diversos objetos, em pessoas ou animais, ou essa raiva descontrolada, pode ser referenciado como a selvageria do touro, utilizado dentro da mitologia grega de maneira geral. Então a gente pode considerar como a origem dos minotauros, considerando criaturas biológicas, porque obviamente se a gente considerar criaturas sociais, a gente pode ter os minotauros machos, os minotauros fêmeas, e quando a gente cria uma sociedade que não é o caso. Caso você ache interessante e você goste dessa ideia, eu posso, no decorrer dos episódios, quando algumas criaturas já forem acabando e vocês quiserem que eu traga mais coisas, eu posso voltar novamente nessas criaturas, porém transformando-as em criaturas inteligentes em uma sociedade inteira a partir do gênios loci dessas criaturas. Deixe aqui nos comentários se você quer essa ideia, ou caso você queira esperar um pouquinho, desenvolver mais sobre criaturas biológicas, ou até mesmo eu faço um vídeo comparando, por exemplo, um vídeo sai como, por exemplo, criaturas de elefante e no outro, na mesma semana ou na semana seguinte, eu falo sobre como seria essas mesmas criaturas de uma forma mais social, humanística ou inteligente, né? Vamos colocar, deixa aqui nos comentários se você acha interessante essa ideia, que daí eu posso ir pensando e construindo juntamente com episódios falando sobre criaturas, a gente faz um outro espelhado falando sobre essas mesmas criaturas de uma forma mais inteligente. Então, pessoal, a gente falando um pouquinho agora sobre a questão da Minotaura. A Minotaura, ela aparece em RPGs, a Minotaura, ela aparece em algumas histórias, porém, não existe uma Minotaura propriamente dita. Caso aconteça, não existe uma sociedade ou uma criatura inteligente, mas no nosso caso, não existe Minotaura na mitologia. Na verdade, não existe nem Minotauros, existe apenas um único Minotauro referenciado. Então, quando a gente fala sobre a criação e o surgimento de minotauras, elas não entram na nossa categoria. Então, se a gente for considerar um pouco como seria dentro dessa nossa concepção de criação biológica, o fato de apenas terem homens, a gente pode considerar pelo fato, por exemplo, ou de uma questão genética, onde um XY seja viável, um XX seja inviável, ou até mesmo a gente considerar a questão do pH que existe no quesito intrauterino e intravaginal. Como vocês sabem muito bem, a parte do útero das mulheres, elas podem mudar o pH. E a vagina também pode mudar o pH dependendo de N fatores que pode acontecer no dia dela, deixando ou mais ácido ou mais básico. E quando a gente fala sobre um espermatozoide, quando por exemplo os espermatozoides X, que são os espermatozoides que vão gerar meninas, e os espermatozoides Y, que vão gerar meninos futuramente, eles possuem uma quantidade de energia diferente, uma quantidade de resistência de pH diferente. Então, apesar do homem definir o sexo da criança a partir da genética, a mulher que define o sexo da criança a partir do pH que ela tem no momento do ato sexual e no momento que vai estar desenvolvendo. Então, um fato interessante, o que acontece? Se por acaso vocês, moças que gostariam de ter filhas, vocês querem ter uma menina, é só mudar o pH para ajudar na hora do ato sexual, que vai fazer com que aconteça a morte de alguns tipos de espermatozoides, e para meninos deixa o pH de uma outra forma. Eu não vou especificar para vocês não terem problemas futuros, e conversem com o seu ginecologista caso você queira mais detalhes sobre essa ideia. Então, quando a gente fala sobre uma questão de anomalias genéticas, a gente pode considerar diversos fatores, como por exemplo a epistasia, que quando acontece o surgimento de um gene epistático dentro de um fator genético global, fica um ser inviável, por exemplo. Então, a gente pode considerar que, por exemplo, que já que essas criaturas, elas são criaturas não espécies, elas são mestiças relacionadas a um ser de uma espécie e um ser de outra espécie, a gente pode considerar que, por exemplo, para se manter algo viável, precisa de uma porção do Y que gera uma formação de uma proteína, ou uma formação de algum ácido nucleico, ou qualquer outra coisa que a gente possa considerar, que se torna viável dentro da produção do feto. Então, de uma maneira rápida e geral, quando nós temos um cromossomo XX, e por consequência nasce uma moça, esse X, esse segundo X, se torna
um pequeno gene porque apenas está repetindo as informações genéticas que já tem naquele X. Caso seja um homem, nós temos um Y com um pequeno Y que na hora do desenvolvimento do feto, aquele Y se ativa transformando o que antes era um corpo andrógeno feminino num corpo claramente masculino. Então a gente pode considerar que o fato do X e Y dentro do corpo da mulher, aquela aberração, aquela criatura está crescendo dentro dela, se não tiver um gene Y ali para produzir uma certa barreira, proteção ou proteína ou qualquer outra substância que mantenha vivo aquele ser, não existe então minotauras e sim minotauros. Por acaso a gente só tem um só na mitologia, mas no nosso caso da concepção nós temos mais de um por causa dessa anomalia geral. Então, de uma maneira geral, a gente pode ir considerando diversos fatores na construção de ponto 1, ponto 2 e o assim por diante. Uma outra coisa interessante quando a gente conversa sobre a questão do parto é que seria, por exemplo, um parto um tanto difícil a gente considerar o crânio de um boi e a composição e o tamanho, sim, realmente é um tanto complicado. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar diversas imagens de bezerrinhos e eles estão um tanto longos e grandes comparados com os seres humanos na maneira do feto. Mas, como estamos considerando minotauros, que de uma maneira geral é cabeça de touro, corpo de ser humano e em alguns casos o pé, ele é de touro, vamos considerar de uma maneira geral que seria mais ou menos dessa forma. Então, uma proporção um tanto ela vai, ela vem, o corpo da criança ele é proporcionalmente muito pequeno comparado com a cabeça, que vai crescer de uma maneira muito rápida. Então, como o nascimento dos bezerros parece muito com o nascimento das crianças, que por acaso, quando acontece a virada do feto e toca a questão da moleira na parede do útero e com isso acontece a dilatação e a criança sai, no caso do bezerro funciona da mesma forma, com isso a questão do parto funcionaria normalmente. Obviamente o parto nesse caso seria um tanto mais complicado porque a proporção da cabeça do bezerro é um tanto mais complicada, mas nada que não seria uma gigantesca dilatação e uma dor excruciante por uma dilatação muito maior do que o próprio corpo da mulher poderia aguentar pelo fato da proporção cabeça-corpo, porém seria algo possível com um certo grau de dor e talvez uma medicina não tanto avançada. Se a gente considerar a nossa situação atual que nós temos hoje, nada que uma cesárea não conseguisse resolver. Porém, se estivermos falando de uma mitologia mais antiga, se estiver falando de uma região um tanto mais carente da medicina, vamos ver que as mulheres teriam um procedimento um tanto complicado e um tanto doloroso por uma expansão muito maior da dilatação normal de uma mulher, onde o canal do parto seria um tanto dilatado. Então eu acredito que caso uma moça tenha um minotauro como filho, um estresse pós-traumático de parto, acho que seria muito comum entre as mulheres daquela região. Então pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a parte da anatomia do nosso boizão aqui. Como a gente pode ver, ele considera então que os pés do boi eles são de boi mesmo, então nós temos aqui um corpo de humano, cabeça de boi e no final aqui nós temos os pés. Começando com o Minotaurus astério, um nome aqui dado pelo nosso autor, falando um pouquinho sobre essa questão do Minotauro. Então, obviamente, sempre eu começo falando sobre esse quesito Kingdom. Animalia perfeito, fino vertebrata, a gente já fala sobre a questão dos cordatas, mas se a gente vai resolver não tem problema nenhum. Mamália, como dos mamíferos, então considerando que o ser humano já é um mamífero e o boi também é um mamífero, estaria no grupo dos mamálias, seria maravilhoso. No caso aqui, astérios, tanto a questão do astérios aparecendo aqui na ordem quanto na espécie. Astérios, eles tanto referenciam ao pai do Minotauro, mas também existe um pequeno buraquinho que existe aqui na união de três ossos que se chama forame astério, mas acredito que seja principalmente pelo fato da referência em relação ao pai. E tem várias outras referências diretas que existe ao próprio nome Asterion, como um cavaleiro do Zodíaco aparece também, mas não entra muito no caso. Mas no fato de que existem diversas outras pessoas na mitologia que tem um nome, mas é o filho de não sei quem, é um personagem secundário, mas de uma forma mais forte, de uma maneira mais direta, referência ao pai Asterion. E no caso aqui, Minos, também muito mais direcionado, muito mais direto sobre essa questão de Minotauro, né? O próprio nome já fala isso bastante, então Minotaurus astério referenciando isso diretamente está muito legal.
Então vamos começar então a parte da anatomia dele, já pegando aqui para vocês. A gente começa principalmente com esse quesito mostrando a cabeça de touro, mas no caso aqui, um chifre e os córneos saindo de uma forma lateral. Existem diversos tipos de bois, mas no caso de uma maneira mais geral, ele tem essa composição mais direta, falando essa questão mais nesse ponto aqui lateralmente. Então a gente vê aqui diretamente a forma da cabeça pegando aqui, a parte dos músculos do corpo humano direto, ele tá muito parecido, então se mantém de uma maneira normal. A gente pode ver no decorrer das outras posições anatômicas, porque o mais interessante é que ele está realmente na posição anatômica. Essa aqui é a posição anatômica que a gente chama da pessoa, né, olhando para frente, com as mãos palmadas e abertura de altura de ombro olhando para frente. Então eu achei bem legal, porque está aqui numa posição anatômica, então realmente, de uma maneira geral, você pode comparar bastante com a anatomia de um ser humano geral. Pegando aqui as costas, a gente já consegue ver o que é interessante. A gente já percebe que aqui existe o que eu falei para vocês também na questão dos sátiros, sobre os pés inguinais, que eles são a ponta dos dedos, então já mostra aqui a referência, tanto que os cascos dessas criaturas, elas são as unhas na real, né? Mas seguindo aqui, a gente percebe que existe aqui no nosso corpo, quando passa aqui lateralmente, as vértebras, elas precisam manter a cabeça firme, obviamente com esse formato, esse movimento que pode ser feito, porém, aqui no final, a vértebra 1 e a vértebra 2, que é o atlas e o axis, que é uma vértebra assim, e a outra que encaixa aqui, fazendo com que você faça todo esse movimento aqui, porque esse movimento é feito com as vértebras 3, 4, 5, 6, e assim vai, e a 1 e a 2 ela faz esse movimento mais contínuo da cabeça. Já no caso aqui, não dá para necessariamente ver que possua um atlas e um axis. Acredito que, de uma maneira geral, considerando o tamanho do crânio, que a gente vai ver melhor quando tiver uma imagem mais lateral, a movimentação fica um tanto complicada. Então, acredito que, de uma maneira geral, a gente pode considerar que os minotauros, eles possuem sim essa movimentação aqui, apesar de ser um tanto perigosa pelo fato do tamanho da cabeça e o peso da cabeça, porém acredito que essa movimentação mais rápida seja um tanto complicado pelo peso, porque não se mostra ser algo muito maior as vértebras do pescoço. Obviamente, que a gente comparar aqui a questão dos músculos, pode ser que o músculo consiga sustentar tranquilamente, e a parte de sustento fica assim, mas como eu falei para vocês também, quando a gente falou das quimeras, por exemplo, que força é um tanto, quanto mais forte, denso o músculo, menos flexibilidade. Tanto que a gente vê uns bodybuilders cabulosões, eles têm uma flexibilidade um tanto perdida pelo fato, principalmente, de ter muito músculo e pouca elasticidade. Então eu acredito que, considerando os fatores do axis e do atlas, dois ossos que fazem esse movimentozinho aqui, acredito que aqui se perca um tanto. Obviamente ele pode virar, mas não seria assim, por exemplo, porque ele perde na luta contra o Teseu, por exemplo, porque acredito que a flexibilidade, a agilidade que o Teseu tinha fez com que ele não tivesse muita movimentação, ele mais bruto, mais forte, então essa agilidade, principalmente de cabeça, para acompanhar o movimento do Teseu, seja um tanto complicada. Vamos ver de uma maneira geral como pode ser. Então aqui, seguindo a parte anatômica, aqui se mantém a bacia de uma maneira geral, se mantém a mesma, a gente pega aqui o corpo, também se mantém o mesmo, porque nós estamos falando de uma estrutura de humanos, então aqui a gente percebe que existe a mesma composição. Aqui a gente mantém a mesma ideia de que seria a anatomia de um boi, de um cavalo, e possui essa mesma estrutura de pernas, então também não muda, porque ele faz uma referência direta aos próprios animais. Ah, mas Rafa, a gente vê que é 1, 2, 3 ossos, nós só temos 2. No caso aqui, nós temos 3, né? Considerando que um seria a coxa, aqui seria a canela, e esse aqui é o pé, e esses que são os dedos dele, é a mesma coisa que o ser humano, só que muda a proporção, que isso que eu acho interessante. A gente percebe aqui a estrutura anatômica, principalmente muscular, fazendo toda essa relação da unificação dos músculos da perna, que são um tanto diferentes, porque ele referencia muito mais os músculos, tanto os quadríceps, ou os glúteos, eles têm uma relação diferente pela composição e a mescla que existe entre as pernas
de um boi e o tronco de um ser humano, a mescla é um tanto complicada. Tanto que também a gente percebe que o boi é um animal quadrúpede, o ser humano é um animal bípede, e nós temos aqui um animal bípede. Então fazer a unificação de um animal quadrúpede para um animal bípede pode ser um tanto complicado, tanto que a evolução do ser humano de um primata quadrúpede para um ser bípede fez com que a composição da bacia, o deslocamento da bacia, a composição dos músculos, tanto torácicos, quanto os músculos das pernas, quanto os músculos abdominais, eles houvessem uma movimentação e uma mudança na sua estrutura e no seu posicionamento para que ele conseguisse ficar um animal bípede. Então, fazer essa unificação desses dois animais, que antes era quadrúpede, para um bípede também é um tanto complicado na hora da conjuntura geral. Então, a gente pode ver aqui, nós temos lateralmente, a gente já consegue ver muito melhor. Aqui no caso, ainda parece que os chifres estão para frente, ou estão um pouco para o lado, mas eu acho que, de uma maneira geral, essa é a ideia mesmo. Mas aqui a gente percebe que nós temos o quê? Uma cabeça muito mais pesada, uma cabeça muito mais protuberante comparado com a do ser humano. Se você pega aqui lateralmente, a gente tem uma cabeça relativamente quadrada, né? O crânio é meio quadrado. E aqui no caso nós temos um crânio bem mais volumoso, bem mais pesado. Então eu acredito que, corroborando a minha ideia sobre a questão da movimentação do Axis e do Atlas, que são os dois ossinhos que ficam aqui na ponta, acredito que o Minotauro não tenha, seja vértebras muito parecidas até o final aqui. Não sei se o autor tem um zoom na cabeça, na parte lateral, para a gente conseguir ver a parte de baixo, mas de uma maneira geral, acredito que tem essas relações diretas entre um e entre o outro, então ele perde um pouco esse movimento aqui da cabeça para manter firme a própria cabeça. Então, isso pode ser também um dos fatores que, pelo fato da flexibilidade e não poder ter uma movimentação de rosto muito maior, pode ser que sugere um dos comportamentos de Tei, que eu falei para vocês, que é o transtorno explosivo intermitente. Pode ser também um dos fatores de que uma dor de cabeça pelo peso da cabeça. Muitas mulheres, elas sentem dor nas costas pelo volume de seios, porque fica pesado. Então eu acredito que um comportamento agressivo também pelo estresse do corpo gerado a partir do peso da cabeça. E manter a cabeça firme nesse pescoço deve fazer uma pressão aqui, uma pressão na cabeça, deixando o animal muito mais agressivo também. E que a gente percebe aqui, né, toda essa estrutura que a gente for ver aqui, os músculos, tanto que a gente pega esses ossinhos, as primeiras vértebras torácicas aqui, elas são enormes. Para o quê? Para ter uma ligação com o músculo do pescoço. A gente já percebe até aqui, ó, que pelo peso da cabeça do Minotauro, olha o tamanho do pescoço. A gente pega por exemplo, um deltoide aqui, ou até mesmo o músculo movimentação do pescoço, ele é gigantesco, né? A gente pode até pegar aqui um sigmoide também, meio grandão, né? Apesar de ser uma boquinha pequenininha. Então, assim, é um conjunto, é uma estrutura muito pesada, muito complicada. Então, pegando até mesmo aqui, mostrando lateralmente, e até mesmo pegando aqui, mostrando a parte de trás, e também na parte da frente, é um conjunto muscular muito grande, muito pesado, fazendo com que fique um tanto complicada essa movimentação. Acredito que até a movimentação de pescoço assim seja um tanto complicada. Acho que ele tem que virar e perdendo ainda mais agilidade e mais flexibilidade de maneira geral. A gente vê aqui, novamente, mais um zoom mostrando isso. Aqui mostra a movimentação da junta que existe no pescoço aqui, a parte muscular. A gente vê uma traqueia bem mais musculosa também, pelo fato de que para auxiliar nessa estrutura de peso possível aqui. E aqui novamente dando um zoom, a gente percebe que não existe um Atlas e um Axis aqui. Por consequência, então a gente acredita realmente que ele perca esse movimento mais delicado de pescoço também para evitar a quebra e a queda da própria cabeça. Mostrando aqui também que existem essas vértebras do início do tórax aqui da união com o pescoço, com umas inserções muito maiores para que consiga ter uma inserção dos músculos e assim aumentando a força para a movimentação da cabeça. Então, de maneira geral, achei bem interessante, não tem muitos fatores, porque o ser humano com cabeça de boi, então não tem muito, mas ele mostra, principalmente que o que eu gostei mais dessa estrutura anatômica aqui que o nosso artista trouxe é principalmente o quesito de que ele se preocupou com o fator cabeça, que era o mais que me preocupava pelo tamanho, pelo peso. Então ele respondeu essas perguntas colocando músculos em diversos pontos,
músculos para fazer esse movimento, aumentando o volume, esse movimento, colocando tanto aumentando o volume, quanto colocando inserções da própria vértebra aqui do início das costas, para que consiga fazer a união entre um ponto e outro. Então acredito que esses são os mais importantes dentro do quesito anatômico que ele traz aqui. Obviamente, existem outros fatores, como a gente percebe, não existe um quesito de ter glândulas mamárias, então obviamente também considera que seja um minotauro masculino, e também um fator óbvio, ele também não colocou outros fatores que comprovam que ele é um ser masculino, beleza? Então pessoal, esse aqui é o nosso Minotauro, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual seria uma outra criatura que você gostaria que eu trouxesse. Eu tenho aqui uma listinha, então caso vocês não coloquem, eu tenho aqui o que eu vou ir seguindo. Obviamente, se eu não achar dentro das minhas listas de páginas e outras imagens que eu consiga achar da mesma forma que tem esse livro, eu vou procurar o máximo que eu puder, e se não, a gente faz no For Fun mesmo. E caso você queira que eu comece a produzir também vídeos falando sobre essas mesmas criaturas, ou outras criaturas que você gostaria que fosse mais inteligentes, e como seriam as sociedades dessas criaturas também, deixe aqui nos comentários qual seria. Então deixa aqui qual seria, por exemplo, eu quero que você faça da criatura que você já fez, falando sobre elas inteligentes nas próprias sociedades, ou a partir de agora faça 2 vídeos, ou um falando sobre a parte mais criatura biológica e o outro falando sobre a sociedade, caso também utilizando essas mesmas informações. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!